O programa da AD apresentado hoje poderia ser classificado como a caça ao papalvo. Ou seja, a Alternativa Democrática, nomeadamente os seus líderes, que são Hugo Soares, Luís Montenegro, Nuno Melo, apresentam hoje um programa que vem com uma lógica de redução do IRS de uma forma progressiva, coisa que nunca quiseram fazer nos últimos anos de uma forma concreta, vem com um aumento do salário mínimo sem existir a preocupação de como é que as empresas vão suportar este ordenado mínimo, e estamos de acordo que deve existir aumento do ordenado mínimo. Aliás, devíamos nivelar era o ordenado médio e fazer com que as pessoas ganhem cada vez mais. Mas se as pessoas ganharem cada vez mais e continuarmos com as taxas de impostos em cima das famílias, certamente que quem irá beneficiar muito mais será o Estado, porque com tantos escalões de IRS, o que acontecerá para muita gente é sobe o rendimento, o que fará com que as pessoas subam também no escalão de IRS consecutivamente ou consequentemente passem a pagar mais IRS. Portanto, continuamos no engodo. E continuamos no engodo, que tem sido verificado nos últimos dias, porque as pessoas, quando começam a submeter as suas declarações de IRS ainda com a anterior gerência da AD, percebem que foram enganados, percebem que este ano pagarão mais do que nunca ou receberão menos do que alguma vez receberam. Portanto, continuamos aqui com toques e passagens de mágica a tentar ludibriar esta questão. Mas mais do que isso, continuamos com a mentira de a AD propor a redução da taxa de IRC, e nós estamos de acordo, mas recordemos que na altura do Orçamento de Estado, há coisa de um ano, o que tivemos, há coisa de um ano não, foi há meia dúzia de meses, foi em outubro, novembro do ano anterior, tivemos aqui uma situação que era abertura de telejornal, horas e horas de painéis a comentar, porque o PS e o PSD não chegaram a entendimento acerca de um ponto percentual, com a ameaça de cair o governo, com a ameaça de não aprovar o Orçamento de Estado, etc. E agora, a AD, que há meia dúzia de meses atrás deixou cair a sua bandeira, que era a bandeira do IRC, agora vem dizer que agora é que vai mesmo cumprir. Veremos, não veremos nada porque eles não vão ganhar as eleições, mas isto é uma postura completamente ridícula. Hoje, por exemplo, eu estive de manhã na visita ao Hospital Beatriz Ângelo, também na lógica da pré-campanha eleitoral, mas também na consequência de ser vereador na Câmara Municipal de Loures, fui acompanhado pela estrutura local, pela Assembleia Municipal e pelos representantes locais, e tivemos uma conversa muito interessante com o Conselho de Administração do Hospital Beatriz Ângelo. E aquilo que extraímos, claramente, é o problema que existe nesta forma de administrar as EPEs, ou seja, as empresas públicas do Estado, que não existindo uma revisão clara das competências que podem ter, para além do problema que temos sérios da falta de competitividade que existe entre o setor público e o setor privado na saúde, porque os profissionais de saúde, ao final do mês, recebem muito mais no privado do que recebem no público, existe também um problema sério da falta de delegação de competências e que determina que os conselhos de administração acabam por ficar completamente limitados, inclusive na contratação de mais profissionais, e que para fazer essa contratação precisam de uma autorização para poder fazer face às suas necessidades, nomeadamente e quando temos situações no Hospital Beatriz Ângelo em que existem algumas urgências que estão completamente limitadas com o número de enfermeiros ou médicos a prestar serviço naquela urgência. Ora, o país está de pantanas, quer queiram, quer não, e o programa da AD é um programa não só de continuidade daquilo que fizeram até aqui, de continuar a distribuir tudo por todos, numa lógica de aumentar a despesa do Estado sem perceber como é que vai aumentar a receita. E a única forma que têm de visão de aumento da receita é continuar a carregar de impostos de uma forma completamente surreal as famílias. E o imposto sobre o rendimento continua a estar como sendo o grande foco de Miranda Sarmento, o grande foco de Luís Montenegro. Portanto, se fizessem o imposto sobre o rendimento de avanças que Luís Montenegro recebe, eventualmente o escalão de Luís Montenegro subiria a tal ponto que ele entenderia
de facto, a forma como obtém as suas remunerações. Agora, se todos fôssemos chicos espertos, como ele próprio foi, ao invés de receber a avença em seu nome pessoal, recebia a avença através de uma empresa e, portanto, logo aí não vai subir o escalão de IRS do cidadão Luís Montenegro e vai entrar nos lucros ou nos prejuízos, depende depois como faz a apresentação de contas da sua empresa. É precisamente esta chica espertice da tentativa de gestão dos recursos financeiros que depois determina que a esquerda lhe atire na cara que existe um problema grave com os empresários e que tentam acusar todos os empresários como se fossem todos da mesma bitola, quando na realidade a maior parte do tecido empresarial português baseia-se em micro e pequenas empresas, algumas delas quase nano-empresas, que têm grandes dificuldades de chegar ao final do mês e fazer face às suas responsabilidades e muitas vezes têm que optar entre fazer o pagamento aos trabalhadores ou fazer o pagamento ao Estado, e a partir daí começa o descalabro total. E não foi por acaso que nos últimos anos nós tivemos o maior índice de falências e insolvências em Portugal, precisamente pela forma como conseguem sufocar as empresas, o que determina muitas vezes que aqueles que têm mais aptidão para a chica espertice eventualmente tentam criar negócios paralelos, garantindo assim que não vão descontar aquilo que tinham para descontar, e fazem estas manigâncias que o próprio Luís Montenegro foi um exemplo para o país a fazer com a Spinão Viva. Olhando para o programa da AD, é um programa que não terei grandes dúvidas que depois daquilo que o Conselho Superior de Finanças alertou em relação à estagnação de economia e da eventualidade de entrarmos em déficit no espaço de 1 ano e meio, aquilo que estão a fazer com isto, vamos tentar recuperar Portugal, como eles dizem, tentar injetar capital nas empresas, ainda não percebemos bem como, são 10 mil milhões de euros que anunciam, estão numa lógica de dar tudo a todos, e o dar tudo a todos vai chegar a uma altura que a manta não vai cobrir os pés, ou então não vai cobrir a cabeça, vamos andar a puxar para cima e para baixo, e poderemos ter como consequência a necessidade de aumento de impostos indiretos, porque não acredito que a meio do ano tenham a capacidade de ir atacar o imposto sobre o rendimento. Tendo em consideração aquilo que está a acontecer no mundo, parece que Luís Montenegro e seus muchachos estão completamente fora da realidade daquilo que está a acontecer, e obviamente isto terá uma consequência que poderá determinar que a balança chegará ao final de 2025 sem excedente orçamental, porque eles destruíram todo o excedente orçamental que conseguiram através da capitalização dos impostos, e em 2026, tal como eu referi no vídeo anterior, há um dia ou há 2 dias, teremos certamente a caminho do déficit, apesar de existirem alguns membros do governo que dizem que sim e que outros que dizem que não. Este programa é de facto assustador a nível económico e não projeta Portugal para nada de bom nos próximos anos, e poderemos ter aqui uma consequência com a ânsia de ganhar eleições, de estar doidos a oferecer tudo a todos, a garantir que tudo é fantástico e maravilhoso e que há dinheiro para toda a gente, quando não há. E vão claramente aumentar a máquina do Estado, o monstro do Estado continua a aumentar, a forma como continuam a governar é sem qualquer visão, e ao final do dia os prejudicados vão ser os portugueses, os contribuintes e obviamente as famílias. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.